Boa noite. Boa noite. Bom demais estar aqui. Beleza. Paz e bem a todos. Sempre, né? Muito interessante, né? Que a gente chega aqui à casa espírita, né? Aí tem essa harmonização nossa, mas a espiritualidade já está aqui há muito tempo, preparando com certeza todo esse ambiente para nos receber e nos fortificar, né? Aí a nossa irmã abre o livro para falar, para ler uma página, a lição número 29 do livro Pão Nosso, e fala a respeito de vinha. Vinha vem de vinho, vem de videira, vem de parreira, que você tem que observar e cuidar quando planta, quando ela cresce, quando floresce e quando dá o fruto. Aí, rapaz, eu venho hoje aqui, ó, com essa lição aqui, ó. Se procuras o melhor. Aí o que aconteceu? Eu comumente leio algumas coisas às vezes da Bíblia e gosto muito de ler o livro de Tiago, né? Ainda mais que ele cita lá que a verdadeira religião, é isso? Que é a verdadeira religião, tem muitas citações dele lá, que inclusive essa é uma delas. Aí eu peguei isso que estava escrito aqui, da lição: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Tiago 1,4. Eu falei, nunca vi isso, nunca li. Aí eu fui lá na Bíblia, peguei. Tiago 1,4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Aí eu entendi que Emmanuel, quando se referiu a Tiago 1,4, que fez essa citação aqui, Emmanuel fez uma exaltação à paciência e à tolerância nessa correlação, como ferramenta indispensável para o amadurecimento espiritual. Como ferramenta indispensável para esperar a uva crescer, a uva amadurecer e você fazer o vinho. Que é isso, hein, amigo? Olha, não é bacana? É bonito demais. Aí, quando a gente vê que Emmanuel faz esse tipo de interpretação, aí eu digo, não me presta livro não, que eu escrevo tudo, tá? Entendeu? Aí eu peguei e falei assim, digo, bem, deve ter alguma ou mais interpretação aqui, que depois eu vou ler a lição, mas aí eu me dei o direito de fazer essa pesquisa para ver a relação realmente profunda de que Emmanuel colocou aqui, com algumas comparações que a gente tem que fazer do mundo pessoal. Que a doutrina espírita tem, obviamente, não é cobrado, tem pedido para que a gente consiga trazer visões, reflexões do mundo cotidiano e colocá-lo à luz da doutrina para que melhore o entendimento de todas as pessoas. Aí eu peguei aqui, ó, Emmanuel, tá? Aí eu peguei e falei, tive essa ousadia, tá? Lição: se procuras o melhor. Não é isso? Ensina que a paciência é a base indispensável para concretizar qualquer ideal. É verdade. Sem ela, grandes projetos resultam em frustração e abandono. A interpretação central foca nos seguintes pontos. Então, quando ele diz aqui, se procuras o melhor,
na grande verdade, ele diz que para você conseguir esse melhor, você precisa construir. E para você construir, você tem que ter o quê? Paciência. Visto que ninguém começa uma casa pelo telhado. Não é verdade? Então essa reflexão de Emmanuel, ela é muito importante, porque ela vem fazer construir a nós mesmos coisas às vezes que passam ao largo da nossa percepção. Não é verdade? E ele diz aqui, ó, ilusão, isso é a interpretação da lição, tá? Ilusão do imediatismo, que é fácil sonhar e planejar, mas realizar exige esforço e continuidade. Isso é uma reflexão que eu peguei aqui. Porque, na verdade, às vezes você tem uma ilusão de imediatismo. Você sonha para aquilo acontecer, você planeja. Mas se você não fizer aquela estrutura que você precisa, nada vai acontecer. Porque você não pode querer um imediatismo na criação do seu filho. Ele vai crescendo e você vai orientando. Você não vai querer imediatismo no seu plano de carreira. Você entra, né, estuda, começa a trabalhar, visto que às vezes existem grandes expoentes na humanidade que começaram de profissões que julgavam ser inferiores. Mas a lei moral da vida, a lei moral que está na doutrina espírita, no livro 3º, diz que toda ocupação útil é trabalho. Isso é uma lei moral. Aí você começa a perceber assim, às vezes nós humanos, né, temos algum imediatismo e às vezes a gente não consegue encontrar o melhor, embora a gente procure, porque vontade é diferente de querer. Eu posso querer alguma coisa, mas será que eu tenho dentro de mim a vontade para lutar pelaquilo? A vontade de querer chegar a alcançar isso? Então a reflexão de Emmanuel, ela é muito profunda com relação a tudo isso, porque ela joga, entre aspas, sobre nós a escolha das nossas construções, com tranquilidade, com visão, com tudo isso, né? Aí, vamos ao esporte? Tivemos essa visão agora aí, né? Tem um rapaz lá que joga até no time que foi campeão do mundo, ele tem 19 anos de idade. Recebeu todo aquele talento, mas ele teve que burilar para poder conseguir chegar aonde ele está. Agora, chegar onde está, beleza, e manter. Esse é que é o grande problema. Então esse procuras o melhor, é que você precisa procurar o melhor. A doutrina aponta que você tem que procurar o melhor do quê? O melhor da sua reforma íntima, o melhor da pessoa que você precisa se transformar. Porque lá na citação do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços de diminuir o quê? De mais rapidamente diminuir as suas más inclinações. Esse se procuras o melhor. E continua aqui, ó. A evolução exige respeito ao tempo. Evolução exige respeito ao tempo. Ao tempo de quê? Ao tempo de nascer, ao tempo de crescer, né? Como ela leu aqui na página da Vinha, igual a nós, existe tempo. Eu vou fazer 70 anos, olha só quanto tempo eu estou aqui, vivendo aqui na Terra, procurando o melhor para mim. Não é o melhor em termos materiais, as melhores oportunidades para que eu possa me reformar de dentro para fora, para ser uma pessoa melhor. E eu só conseguirei isso
pelos meus esforços. E Emmanuel vai aqui mais à frente, e essa pesquisa eu me aprofundei nela aqui, e diz: o tempo e a construção, o trabalho é processo necessário para alcançá-lo. O trabalho, é claro, né? Ele é um processo necessário para que você possa alcançar tudo que você necessita, né? E a doutrina espírita, ela vem nos apontar a coisas, né, que a gente fica se observando, né? O quanto é importante isso. Aí, sem querer fugir aqui do tema propriamente dito, olha o que eu encontrei hoje. Opa, cadê o som? Onde é que está? Perdi não, né? Não posso ter perdido, mas antes de terminar eu vou achar. Vou pegar aqui. Vamos ver como a capa que eu anotei, hein? Depois eu vou achar, antes de quando eu vou achar. E a lição, ela veio nos apontando. Aí vamos perceber aqui o que Emmanuel escreveu. Tudo isso que a gente conversou aqui foi o tema que eu humildemente peguei e fui fazer uma reflexão à luz, aspas, do humano, da minha reflexão. Aí, como é uma reflexão de Emmanuel, que falou tudo isso para Chico Xavier, aí eu fui comparar as reflexões que a gente faz com a reflexão de que Emmanuel citou a lição aqui. Então nós falamos em construção, nós falamos em paciência, nós falamos em tudo isso. Eu quero passar por um concurso, eu quero passar para fazer uma profissão, eu quero fazer um curso técnico, eu quero evoluir, eu quero fazer um curso de gastronomia, de tudo isso, eu quero me melhorar como pessoa. Então eu tenho que fazer o quê? Tenho que procurar o melhor. E aí Emmanuel coloca aqui na lição. Veja que interessante, né? A paciência vive na base de todas as boas obras. Né? Basta a gente olhar, né? Olha só. Às vezes a gente tem a oportunidade, né, de ver na televisão, né, aquelas reportagens, né? Aí você vê uma catedral. Jesus amado. Todo mundo é importante, não é? Tem até uma fábula que diz o seguinte, né? Que a pessoa chegou perto do trabalhador lá, falou assim: o que você está fazendo? Eu estou quebrando pedra. Aí perguntou ao outro: o que você está fazendo? Eu estou carregando pedra. Aí perguntou ao outro, falou assim: o que você está fazendo? Ele falou: estou ajudando a construir a catedral. Olha como é diferente. Não é diferente? Então, quando Emmanuel faz essa citação aqui, que a paciência vive na base de todas as boas obras, cara, que eu nunca fui lá. Se com certeza eu vou querer ter a oportunidade de ir, né? Já pensou você olhar para o teto da Capela Sistina? Rapaz, o cara pintou aquilo ali. Qual tipo de tinta que existia? O que o cara trabalhou no laboratório para criar aquilo? Aqueles desenhos e assim, cara, fazendo. Aí você olha e fala assim: rapaz, se procuras o melhor, ou o carinho para construir aquilo, ou o carinho para fazer uma obra, o carinho para o camarada olhar assim e dizer assim: poxa, o cara pintou, desenhou, fez aquela obra ali. Por quê? Porque a paciência vive na base de todas as boas obras. Acalentarás sublime ideal, contudo, se não tens paciência de realizá-lo. Você acalentará um sublime ideal, contudo, se não tem paciência de realizá-lo. Sonhas cumprir elevada missão, mas se não tens paciência de sofrê-lo. Lembro do meu pai, que foi à guerra, que foi cumprir uma missão, aspas, né, de defender o nosso país.
sonhas cumprir elevada missão, mas se não tem paciências de sofrê-la, eu digo meu pai, sabe por quê? Porque meu pai se apresentou como voluntário para ir à guerra. Quem quer ir à guerra? Tinha gente que cortava o dedo indicador, porque não podia atirar. Tinha gente que tomava remédio para aparecer mancha no pulmão para ficar doente. Aí vai lá seu Marco da lista da paixão, sentido. Quem quer, seu Marco? Não quero ir à guerra. Que isso, filho? Que isso? Então, é a sua disponibilidade de você estar, às vezes, na sua casa, no seu trabalho e na rua, e aparece uma tarefa e você faz o mesmo que Ananias respondeu para Jesus: eis-me aqui. Por quê? Porque você quer procurar o melhor e porque você constrói isso com paciência. Levantarás preciosa instituição. Contudo, se não tens paciência de sustentá-la, não tem como. Quereis a felicidade do lar, mas se não tem paciência de construir, inclusive aqui nesse livro tem uma lição chamada Paz em Casa. Não é verdade? Então, isso, planeja belo futuro para o teu filho. Contudo, se não tem paciência para educar, isso, na verdade, é um grande problema que a humanidade vem atravessando, né? É como criar modelos de comportamento para que o mundo seja melhor. Mahatma Gandhi já disse, né? Anuncie em você o mundo que você quer ver. Se eu quero um mundo de paz, eu tenho que ser pacífico. Se eu quero um mundo de amor, eu tenho que ser amoroso. E aquela pessoa que está sob sua responsabilidade, com laço de consanguinidade ou não importa, que você vai trabalhando para fazer ele crescer daquela forma, você imagine. Aí perguntar, né? Aí para você ver a evolução em espírito dessa pessoa que veio aqui na Terra, que se chama Jesus. Quem treinou Jesus? A mim me deram aula na universidade, mas quem deu aula a Jesus? Foi na universidade? Pegou diploma? Não. Sabe por quê? Porque ele teve paciência para procurar o quê? O melhor. Vê que coisa interessante, né? Não foi a aula, não foi nada disso. Aí, precisa ter formação acadêmica para amar? Não. Kardec já sentenciou: primeiro amai-vos, depois instruí-vos. Veja que interessante essa lição do Emmanuel, né? Que nos convoca para que se tenha paciência na construção, na evolução. Imagine isso aqui, ó, se procuras o melhor. O quanto nosso irmão Kardec fez essa procura. Que sentou, que ouviu, que codificou, que escreveu, que trabalhou, algumas vezes incompreendido, mas sempre naquele caminho ali de procurar o melhor. E nós que pertencemos à casa espírita, que estamos sempre dentro desse preceito, porque o humano não se afasta das suas convicções. Se nós buscamos o entendimento da doutrina espírita, que é científica, filosófica e doutrinária, nós estamos à busca de quê? Do melhor. E muitas, Francisco Cândido Xavier, né? Leon Denis, Divaldo Pereira Franco e muitos outros aí que trabalharam nesse sentido aí, embora não esteja mais, alguns não estejam mais no mundo material, mas o caminho é sempre para melhorar. Ou a gente duvida de que às vezes vem alguém entre aspas, vem um irmão do mundo espiritual para que possa passar para a gente algo que às vezes está longínquo da nossa pequena visão como pessoa. E vem aqueles também equivocados, que ainda não procuraram o melhor e são equivocados, né? Porque eu digo força de expressão, né?
A doutrina espírita tem procurado, né, às vezes, com o passar do tempo, né, e fazendo algumas colocações, né, para diminuir, às vezes, o impacto da informação, né? A pessoa fala assim, não, porque fulano está obsediado, né? Aí, geralmente, hoje a doutrina espírita orienta que deve-se, né, seguir e falar que, às vezes, aquele irmão está equivocado. Por isso que ele está atuando, às vezes, negativamente sobre uma pessoa. Então, são os equívocos que acontecem. Porque não existe só equivocado de desencarnado para encarnado, não. Tem equivocado de encarnado para encarnado também. Tem de desencarnado para desencarnado. Todo esse mundão, tanto material como espiritual, procura sempre o quê? O melhor. E vamos nós aqui. Sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Com certeza. Aí, olha só, tem um termo aqui que eu até fui procurar, que tem relação com a lição que tu leste hoje. Observa o pomicultor. O que é pomicultor? Cultivo de árvores frutíferas. Então, essa vinha que tu leste aqui é a pomicultura, não é? Na realidade, é o cultivo da árvore, é o cultivo da vinha, né? Nós somos isso, né? Perante a Deus é pomicultor, não é? Por quê? Porque Ele quer que os frutos dele sejam o melhor possível. Doutrina espírita é bonita demais, rapaz. Primeiro, a paciência de preparar a gleba. Aquele grande terreno, às vezes, que não tem nem medição e nem nada, né? Não aconteceu isso no início do mundo? Não tiveram que ir plantando, não somente coisas para frutificar ou não? E a caminhada pelo deserto, para ir na terra prometida? Ué, se procuras o melhor, tanto é que Israel tinha 12 tribos, pegaram 12 espias, um representante de cada tribo de Israel, e pediram a eles que fossem ver o que poderia ter de melhor nessa terra prometida. Se procuras o melhor, foram 12, voltaram, 10 falaram mal do local, somente 2 disse que tinham um manancial ali de muita oportunidade. Por quê? Porque precisava de paciência para poder fazer tudo aquilo ali. Ou andar 43 anos no deserto é fácil? Se eu for andar daqui em Itapeba, já é ruim? Imagina, 43 anos, quanta procura de melhor não tinha que ter. E a impaciência. Moisés, a gente quer água, ninguém tem água. Como é que nós vamos fazer? Aí Moisés foi lá com aquela paciência dele toda, né? Procurando o melhor, falou, Senhor, o cara quer água. Faz o seguinte, Moisés, você vai lá e mete o cajado na pedra. Aí inverteu água. Tempos depois, Moisés, o povo está com fome, não tem comida, não tem nada. Veio enxame de codorna para todo mundo poder comer. Não é isso? E assim foi indo. Mas eles não quiseram ter paciência. E fizeram aquela festa, construíram aquilo outro, enquanto Moisés estava fora. Quando Moisés voltou, viu todo aquele erro e as coisas realmente não terminaram muito a cadeia. Isso também é na nossa vida, né? Porque deserto, mas o povo evangélico diz muito isso, né? Que deserto não é lugar de você ficar, é lugar de passagem, e é verdade. E a nossa procura do melhor é a nossa passagem. Eu vou fazer 70. Eu brinco com os amigos que o compromisso aqui no mundo aqui é até 90. Entendeu? Dá brinco assim, né? Então, essa procura, ela é importantíssima. E Jesus nos demonstrou isso.
O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. O tempo não respeita. Né? O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Que às vezes a pessoa, se deseja algo muito rápido, sem respeitar o tempo daquilo acontecer. Tem até uma frase que diz o seguinte: quem planta tâmara, não colhe tâmara. É dito, né, que a tâmara leva aí 80 e poucos anos para nascer. Poxa, você não planta não, Jesus, tu não vai nem conseguir chegar perto. Né? Por quê? Porque o tempo, tem que ter tempo. Se você não respeitar, você não vai comer tâmara, filho, porque ela não vai nascer. Né? Ao passo que outras coisas que você faz, o tempo te ajuda a acontecer. Se procura o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para o que o melhor te encontre e te ilumine. Em todo caminho sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Em todo caminho sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Então vamos lá. Se você está aqui, né, caminhando e deseja tanto aqui no mundo material, por quê? Porque no filme O Gladiador, essa frase aqui cabe lá, tá? O que fazemos na terra ecoa na eternidade. Porque quando ele diz aqui se procuras o melhor é que quanto melhor você for como pessoa, quanto melhor você se propuser a fazer, melhor você vai estar preparando aqui essa reencarnação que você recebeu. E se nós que somos estudantes da doutrina espírita, né, acreditamos que nós somos imortais, então eu estou procurando o melhor só porque enquanto eu estou aqui na Terra? Não. Eu estou procurando o melhor porque quando eu for embora, de repente quando eu chegar lá no mundo espiritual, posso ter a oportunidade, com certeza irei aprender mais, mas com certeza também tudo que fiz de melhor também poderei contribuir. Ah, isso é vaidade? Não, isso é certeza. Porque tem pessoas que às vezes têm um procedimento aqui e quando vai lá para o mundo espiritual às vezes demora mais um pouco, embora tenha muitas habilidades. André Luiz foi um deles, né? Se tornou o irmão espiritual que se tornou, mas cometeu muitos equívocos enquanto esteve aqui no planeta Terra, né? E a gente vai avançando com relação a isso e vai percebendo cada vez mais todas essas coisas, né? E nós, trabalhando para servir, para trabalhar, para fazer tudo isso, nós temos que ter a certeza de que o mundo espiritual sempre estará ao nosso favor, desde que a gente consiga siga todos aqueles desígnios que a gente precisa para fazer o melhor, para que tudo isso possa acontecer. Então, meus irmãos, nós temos que nos preparar para fazer isso. E tem eu estou procurando aqui, eu vou achar. Talvez não sei quanto tempo, mas eu vou achar. Enquanto nós estamos trabalhando nisso aqui, o nosso irmão nos coloca diante de uma solução. Já li isso aqui e quero ter a oportunidade de ler novamente, porque foi citado pela nossa irmã Joana de Ângeles. Tá? Está aqui, ó.
Tem a ver com esse texto aqui. Vamos ver o texto? Joana de Ângeles me ensinou o seguinte: o Espiritismo é o consolador, mas não é o solucionador. Ele consola, mas nós que damos pelos elementos que o Espiritismo nos propicia para arrancar as causas que geram as nossas aflições, procurando o melhor. Porque não adianta consolar agora sem erradicar o fator que gera o conflito. Paciência para poder evoluir. A pessoa continuará sempre o quê? Mudando de problema. Ou você procura o melhor, ou você vai ficar eternamente naquele desculpismo. Fazendo o quê? Trocando de problema. E aqui, ó. E só para que a gente tenha uma ideia, né? Olha só. Há quem passe numa floresta e só veja a lenha para a sua fogueira. Esse está procurando o melhor? Tá. Para a caldeira dele só. Porque ele só vê a floresta para a fogueira que ele faz. E o mundo? De que forma nós estamos vendo o mundo? Nós estamos olhando o mundo de uma maneira somente igual aos nossos olhos? Ou aquilo que a gente pode procurar e nos ofertar? Essa lição é muito profícua, cara. Ó, nas palavras, meus amigos, com as quais sonhamos ou emitimos, essa é a nossa força ou a nossa fraqueza. Aqui, ó. Não se falou aqui que a pessoa sonha, que a pessoa constrói, que a pessoa vai à frente? Então tá aqui, ó. A lição, ela é exatamente como deve ser, para que a gente possa ter essa visão. Que nada acontece sem que a gente consiga fazer com que tudo se melhore, para que a gente possa fazer. Faça-o conhecer o trabalho que realiza na prática do bem. Se procuras o melhor, qual é o melhor? É sempre buscar o quê? Praticar o bem. Porque Jesus, ele veio com essa missão. Tem até algumas citações que tem escritas, às vezes até na própria internet, né? Que ela é uma verdade, né? Jesus não veio implantar nenhuma religião. Jesus veio implantar a moral. E como é difícil. Não é? Às vezes as pessoas, quando se fala em moral, as pessoas pensam muito numa visão somente certa e errado. Não. É conduta. É ética. Porque ética é universal. Moral não. Mas ética é universal. Jesus tinha moral e era ético. Porque se eu hoje fosse uma pessoa bem mais nova, não tivesse um relacionamento de casamento e fosse morar lá na Arábia Saudita e fosse bastante rico, eu podia ter 10 esposas, não podia? No Brasil pode? Mas não deve. Então, não é questão de moral. Moral, o que é imoral aqui, às vezes tem moral em outro lugar, agora ética não. Porque como Jesus sempre disse, e é uma verdade, é uma interpretação que tem no mundo, a ética está um degrau acima da lei. Quando você pega aquele livro há 2000 anos para ler, antes do capítulo 8, que tem aquelas conversações lá a respeito do que iam fazer com Jesus, Jesus queria procurar o melhor, mas as pessoas não queriam procurar o melhor. Aí ficou igual aquela brincadeira, né? Comigo não tá. Não, mas Jesus é bacana. Bom, mas será que ele é bacana? Não, então manda falar com fulano. Aí fala, não, mas fulano, olha só, mas Jesus, não, manda falar com fulano. Aí Pilatos falou o seguinte, cara, não tem como fazer isso não. Eu não vou encarar César com esse negócio não. Eu vou dizer que eu não vejo problema nenhum na pessoa, mas eu vou botar o povo para julgar. Então,
Do povo é que sai a maturidade do que a nação precisa. Aí o que aconteceu? Qual foi a maturidade daquelas pessoas? Escolheram o ladrão, que é isso? Não é verdade? Escolheram o ladrão, que para a visão deles era o melhor. Se Jesus tivesse se rendido a Caifás, não tivesse tanto confronto com ele, ou então depois que terminasse aquilo tudo, fosse lá e falasse assim: Caifás, eu quero falar contigo. Ah, mas o que é, Jesus? Não, vamos fazer o seguinte, cara, nós só vamos parar de brigar, coisa e tal, o pessoal vai depositar um negócio ali, eu vou dizer também que está tudo certinho, não precisa dar a César o que é de César não, está tudo certo, te dou um troco, você me dá um dinheiro aqui. Ia tomar chicotada? Não. Ia usar coroa de espinho? Não. Ia ser crucificado? Não. Mas o que ele fez? Ele estava à procura de quê? Do melhor. Do melhor para quem? Do melhor para o mundo. Do melhor para todos nós. E nós, estudantes da doutrina espírita, estamos à procura desse melhor. De viver melhor, de conviver melhor, de aceitar as coisas de forma melhor. Tudo isso a gente vê. Só para a gente terminar, né? Mais uma vez, né? Está até aqui no meu telefone, depois a gente pode até mostrar, né? Domingo teve o Arraiado Souza. Arraiado Souza são as pessoas da família Souza. Eu não sou Souza, eu sou Paixão, mas eu fui lá para a família Souza, né? E estou lá há 48 anos, né? Está na família de Roseli. Então o que acontece? Eles de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, às vezes, eles fazem aquela festa e reúnem a família toda. E foi domingo, agora dia 18. Aí eu cheguei lá, olhei, meu sobrinho, que eu vi nascer, está com 40 anos. Ué, o filho dele que está lá, o filho do Márcio, está com 3 anos. Eu falei, caramba, gente, como o tempo passa. E é isso que a natureza deseja. Agora, o que você acha que essas crianças estão vendo? Que a gente velhinho tem que estar buscando se unir. Que nós estamos buscando fazer o melhor. O que eles levam no íntimo dele? Se procuras o melhor. E qual é o melhor? Aí você vê lá as crianças, 2, 3, 4 anos. Só para que você tenha uma ideia, a minha sobrinha veio dos Estados Unidos, que ela mora em Orlando. Estava lá com as 2 filhas dela, com a oportunidade que teve de vir. E tudo isso na procura do melhor. Que Jesus possa sempre fazer com que a gente procure o melhor. Que a sua mãe Maria, né, que sempre está aí vendo e buscando o melhor para todos nós, que a gente sempre possa ser agraciado com esse caminho do melhor e, obviamente, fazendo a nossa parte, né, para que tudo seja melhor. Muito obrigado.